Olá! E hoje nós vamos continuar o nosso aprendizado para entender melhor o perfil, o comportamento, a maneira com que as pessoas pensam, entrando no assunto dos tipos psicológicos, que Carl Jung trouxe para nós todo esse estudo que ele demonstra como que as pessoas têm as atitudes, quais são as suas funções psicológicas, ou seja, como elas captam as informações, como elas tiram as conclusões, e tudo isso pode potencializar algumas características do DISC ou até mesmo diminuí-las. Então, é importante nós conhecermos o aprendizado de hoje, é importante que você preste atenção na aula de hoje, para que você possa maximizar o desempenho da sua equipe, para que você possa entender quais são as preferências individuais dos seus liderados, para que você possa comunicar de forma melhor, motivá-los de forma melhor, delegar para a pessoa certa. Então, eu vou trazer aqui para você. Então, iniciando aqui a nossa aula, eu vou direto ao ponto, porque a nossa proposta, as aulas serem rápidas e direto ao ponto, para que você possa refletir e aplicar no seu dia a dia. Então, de uma maneira resumida, Jung, ele estudou como que as pessoas tinham as atitudes, como que elas aplicavam a sua energia e como elas captavam e julgavam as situações. Então, começando aqui pelas atitudes, nós temos dois tipos de atitudes que ele traz para nós: a extroversão e a introversão. A extroversão são atitudes daquelas pessoas em que a maior parte do tempo dela, ela está voltada para entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor, o que as pessoas estão falando, para que ela possa interagir e agir naquele meio, ajudando, fazendo o seu melhor ali. Então, ela é muito voltada a ter a percepção do ambiente onde ela está, com as pessoas e tudo mais. Já as pessoas introvertidas, que é a segunda atitude que ele trouxe, elas têm uma atenção mais voltada para dentro dela, para o seu universo interior. Então, elas usam muito mais o raciocínio delas com elas mesmas. Elas não estão tão interessadas em interagir com o meio externo. Então, a maior parte do tempo delas, elas estão voltadas a pensar em consigo mesma. E você conhece pessoas que tendem a ser introvertidas, que preferem não se comunicar tanto, não estar interagindo tanto? E você conhece pessoas extrovertidas? Como que é para você isso? Escreve aí, comenta aí no nosso canal. Então, essas são as duas atitudes que Jung trouxe para nós. Ele também estudou as funções psicológicas no sentido de como que as pessoas captam as informações. E elas podem ser captadas por um meio intuitivo ou pelo meio mais sensitivo. O intuitivo é quando a pessoa realmente utiliza mais o sexto sentido, ou seja, ela compreende a situação fazendo uma análise com poucas informações, intuindo mesmo qual que é a consequência, onde a pessoa quer chegar, e ela tende a ser mais assertiva nas suas conclusões. Então, ela não necessita de tantas informações ou até mesmo de experiências anteriores passadas por aquele assunto para ela tomar as suas decisões. Já uma pessoa que é mais sensação, ela utiliza os 5 sentidos para compreender aquela situação e até mesmo as experiências passadas. Então, por exemplo, você vai vender um carro zero para uma pessoa intuitiva. Ela chega na loja, você começa a falar do carro, o quanto o carro é ágil, é potente, o quanto é macio a suspensão, o quanto é confortável, o quanto ele consegue dirigir muito bem. E ela já vai formulando na cabeça dela até mesmo como que seria dirigir esse carro. Ela começa a ter um entendimento disso, porque ela é uma pessoa intuitiva. Já uma pessoa sensitiva,
apesar de você dar todas essas informações, por ela ser mais voltada para a sensação, ela tem que fazer o test drive, ela tem que testar, a não ser que ela já tenha dirigido um carro desse antes e ela só está comprando um mais novo. Mas mesmo assim, ainda ela tem uma tendência em querer fazer o test drive no novo para saber se alguma coisa mudou ou não. Então, ela usa realmente os 5 sentidos para ela compreender essa situação. E aí, tá ficando claro para vocês essas diferenças? Vamos, comenta aí. E aí a gente entra numa função psicológica de julgamento, onde nós temos a pessoa que é mais pensamento ou que é mais sentimento. Quem é mais pensamento, ela usa mais o lado racional para ela julgar e tomar suas decisões. Quem é mais sentimento, usa o lado emocional. E aqui eu trago para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Na nossa oficina, eu tinha um vendedor que ele tinha a maior parte do tempo dele, ou seja, 80% do tempo dele, ele era uma pessoa pensamento, ele era extremamente racional. E aí, teve um dia que chegou um cliente nosso e o cliente estava precisando fazer um socorro para a filha dele, que estava com o carro parado no horário de rush. E o nosso vendedor falou para ele: não, nós não somos oficinas de socorro, não temos guincho, então por isso a gente não faz socorro. Ele foi extremamente racional, lógico, né? E o cliente insistiu, falou: não, mas eu sei que vocês não têm guincho, eu até vim com o meu carro para levar o mecânico até onde ela está, porque eu acho que o problema é só uma reprogramação do combustível, porque ela abasteceu o carro no posto que estava com um tipo de combustível e ela colocou outro, e depois disso o carro parou. E ali o nosso vendedor insistiu com ele que nós não fazíamos socorro. E isso já era quase horário de fechar a oficina. E nesse momento, eu não estava por perto, na hora que fechamos a oficina, nesse momento o vendedor comentou comigo que havia acontecido 15 minutos atrás. E eu falei para ele: não, mas nesse caso a gente tem que ajudá-lo, mesmo que a gente não faça socorro, a gente abre uma exceção. Porque veja só, a filha dele está parada no horário de rush. E aí fomos ligar para o cliente, mas o cliente já estava bravo, já tinha arrumado um outro mecânico para fazer o socorro, enfim. Então, nesse momento, você vê o quanto é importante essa função psicológica do julgamento, né? Naquele momento, não era um momento para ser racional, era um momento para ser mais sentimental, porque estávamos falando da filha de um cliente nosso. Mas, como a maior parte do tempo de raciocínio, ou seja, de julgamento desse vendedor era pensamento, ele foi extremamente racional, mesmo tendo uma situação emotiva ali para equilibrar um pouco a decisão. Então a gente vê que é um resumo para você, mas você consegue compreender o quanto isso afeta na decisão das pessoas que você coloca os cargos, né? Então tem que estar a pessoa certa na posição certa. E uma coisa que eu costumo dizer bastante em todas as análises que eu já fiz e continuo fazendo, quando eu pego a análise do DISC, que foi, se você não assistiu sobre o DISC, vá até o nosso canal, onde nós disponibilizamos uma aula sobre DISC, assiste ela para vocês entenderem um pouquinho sobre o perfil comportamental das pessoas. E aqui, quando estamos falando do tipo psicológico, a gente começa a entender que esse tipo de função ela pode potencializar alguma característica do DISC ou até mesmo diminuir. Então, lá no DISC, nós temos o perfil comportamental do conforme, que ele é extremamente irracional. Então, se você pega uma pessoa que ele é conforme, extremamente irracional, e ele ainda tem um tipo psicológico voltado para o pensamento, ele vai ficar mais racional ainda. É aquela pessoa ideal para você colocar em posições que necessitam tomar decisões muito, muito, muito lógicas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz a fiscalização
que trabalha na Polícia Federal e faz fiscalização de contrabando e de tudo mais. É um perfil ideal, porque é um perfil lógico, é um perfil que vai tomar a decisão baseado nas regras e ele não vai se deixar levar por uma situação emotiva. Ele vai tomar as decisões racionalmente. Né? Por exemplo, uma pessoa que ela é influente, que já é uma pessoa voltada a outras pessoas, ou ela é estável, que também é uma pessoa voltada para outras pessoas e tem uma função de julgamento, sentimento muito alto, né? Na maior parte do tempo, vai também potencializar essa questão dele ser mais voltado para outra pessoa, né? Então a gente tem que saber onde que coloca essa pessoa. Seria uma pessoa ideal para estar trabalhando num call center, estar falando com pessoas, né? Pensa uma pessoa dessa que trabalha na área de saúde, como que não vai ser o atendimento dessa pessoa estável que tem da função de julgamento, sentimento? Ela vai ser muito carinhosa. Então, percebe que não existe perfil certo, tipo psicológico certo? Existe perfil certo, tipo psicológico certo, na vaga certa. Então, é extremamente importante nós conhecermos esses perfis do nosso time para que a gente possa colocá-los na posição certa e assim ter tranquilidades como líderes. Podermos cada vez mais treiná-los e que eles não dependam da nossa presença para realizar as tarefas, porque eles vão estar motivados, vão fazer as coisas que eles realmente gostam, porque é natural da pessoa delas. Uma outra coisa também que eu trago uma reflexão para você, imagina uma pessoa introvertida, ou seja, que gosta de ficar com os pensamentos dela, atendendo pessoa no comercial. Vai ser difícil para ela vai tender a fazer o trabalho porque ela necessita por algum motivo, mas ela vai cansar, ela vai estressar. Ao decorrer do tempo, essa pessoa vai ficando desmotivada, né? Ela pode ficar até um pouco mais agressiva, e a gente começa a entender o porquê da pessoa certa na vaga certa. Tá fazendo sentido para você esse conteúdo? Comenta aí. Eu sei que não consigo aprofundar tanto essas aulas, porque realmente o estudo é muito profundo, muito longo, né, para a gente entender um pouco melhor. A gente tem um treinamento de 16 horas, onde a gente decorre sobre esses assuntos para que as pessoas tenham mais assertividade na contratação, na gestão, no desenvolvimento e tudo mais, mas eu tenho certeza, com o que eu já estou trazendo aqui para você, já vai estar trazendo novidades, abrindo a sua mente, abrindo o seu olhar para você captar um pouco mais desses segredos ocultos que estão no perfil comportamental, na psique de cada um dos nossos liderados, para que você também possa ter aí uma equipe de alta performance, não é mesmo? Então, em resumo, Carl Jung ele trouxe para nós esses estudos que trazem, né, através dos tipos psicológicos, das suas funções psicológicas, esses insights, né? Então, é muito bom a gente fazer a leitura em conjunto, o DISC e os tipos psicológicos. E amanhã eu vou trazer para você a teoria de valores. É a teoria onde a gente vai entender os 6 tipos de valores que realmente motivam e fazem com que as pessoas tenham ação voltadas naquele momento de vida. E aí a gente completa a análise do perfil da pessoa entre DISC, tipos psicológicos, e teoria de valores. Então, se você está gostando dessas aulas, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações.